Certas condições podem desencadear um problema delicado e que incomoda muita gente, que é a queda de cabelo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui no Sempre Bem hoje. Eu estou recebendo o Dr. Januário Júnior, que é dermatologista. Bom dia. Bom dia. Por que o nosso cabelo cai? Primeiro a gente tem que entender que faz parte do processo natural a queda de cabelo. Nosso cabelo, quando ele cai, ele vai ser automaticamente substituído por um outro fio. Então é normal que ocorra uma queda em torno de 100 a 150 fios por dia. Isso não significa uma alteração, é apenas uma troca normal que ocorre nos fios das pessoas de uma forma geral. Em algumas situações, situações de anormalidade, ocorre uma queda excessiva de fios. E aí a gente começa a então se preocupar e tentar entender o porquê que está acontecendo essa queda. Queda de cabelo em si, eu diria mais mulheres, Agora, calvície, que já é um fenômeno um pouco diferente, bem mais em homens. Então, doutor, vamos falar um pouquinho mais da calvície e entender aí quais são esses estágios. Bom, então aqui nesse quadro, a gente tem, de uma forma mais simplificada, como é que evolui a calvície no homem e na mulher. Então, no homem, o que é que a gente observa? Que vai aumentando o tamanho da testa, As famosas entradas, elas vão evoluindo, elas vão progredindo. Em alguns pacientes, a gente também tem o acometimento na região da coroa, Que seria essa parte já mais do topo da cabeça. Aí isso vai aumentando, isso vai progredindo ao longo dos anos. Já na mulher, a gente já percebe que o padrão ele é diferente, Normalmente o que acontece é uma rarefação, uma perda capilar, um afinamento, de maneira que o couro cabeludo nessa região do topo da cabeça ele vai ficando mais visível, o cabelo vai ficando mais ralo nessa região. Nem sempre a mulher vai desenvolver as entradas como no homem, como no caso do masculino. Vamos falar um pouquinho agora de causas, inclusive a gente tem algumas aqui, eu queria que você explicasse. Bom, o cigarro ele entra naquele contexto de que a gente tem que entender que para a gente ter um cabelo saudável, a gente também tem que ter hábitos saudáveis. E o cigarro nesse contexto ele já não é algo recomendável, Estresse. O estresse, tanto ele pode desencadear uma condição inflamatória no couro cabeludo, chamada de dermatite seborreica. O estresse ele agrava a dermatite seborreica. Como também ele pode desencadear uma alteração do ciclo capilar, que nós chamamos de eflúvio telógeno. Então, o estresse, junto com outras condições, é um exemplo de um fator, que é como se funcionasse como um gatilho para ocorrer essa disfunção do ciclo do cabelo. Genética. A genética está envolvida em uma série de possíveis causas de perda capilar. A própria dermatite seborreica, que nós falamos há pouco, ela tem uma influência genética. Alopecia androgenética, que é o termo dermatológico para a calvície, como o próprio nome está dizendo, também tem um fundo genético. A alopecia areata também tem um fundamento genético. Então a genética está envolvida em uma série de causas variadas, de perda capilar. Medicações. Existe uma série de medicações que podem desencadear também o eflúvio telógeno. Mas aí é uma coisa pontual, você para a medicação, o cabelo volta a nascer? Sim. Uma vez que você interrompe a causa do problema, a tendência com o tempo, sempre lembrar que em cabelo, nem sempre a gente tem uma resolução imediata do problema, você corrige a causa, mas demora ainda um certo tempo, algumas semanas, às vezes poucos meses, para o cabelo se reequilibrar, mas sim, uma vez que você retira a causa, que no caso seja, no caso aqui, os medicamentos, a tendência é o cabelo, esse ciclo capilar, voltar ao normal, Fontes de calor. A fonte de calor, um calor excessivo, seja por uso de chapinha, secador com vento quente, às vezes um uso de boné excessivo, capacete, tudo gera um abafamento, um calor, pode também piorar a dermatite seborreica, que é a caspa. Dieta pobre em nutrientes, sim, também. Existem alguns nutrientes que são muito importantes para o crescimento, para a formação da fibra do cabelo. Se o paciente tiver uma deficiência desses nutrientes, ele pode também acabar desenvolvendo queda de cabelo, Anemia, também muito importante, causa muito frequente de queda de cabelo intensa. Covid, que tem sido uma causa muito frequente. Muita gente reclamando, Sim, A Covid ela também é um dos fatores que funciona como um gatilho
para aquela condição que a gente explicou, que é o eflúvio telógeno, que seria essa alteração do ciclo capilar. A boa notícia é que é algo reversível, né? Uma vez que o paciente se cura, com o tempo o cabelo tende a voltar ao seu ciclo normal. Produtos químicos podem causar perda capilar por agredir o couro cabeludo, e a dermatite seborreica, a gente já tinha até comentado um pouco antes, que é uma espécie de inflamação que ocorre no couro cabeludo, tá? Conhecido popularmente como caspa, e essa inflamação ela gera uma fragilidade na raiz do cabelo e faz com que ele caia. Uma questão também que tem fatores genéticos, mas que também tem muita influência do emocional. E a gente tem ouvido falar ultimamente aí da alopecia areata também, né? Sim, tá bem, é um tema que está bem falado ultimamente, né? A gente teve um caso aí que teve repercussão. Sim, então... a gente vai falar justamente disso. Tenho aqui a nossa convidada, aqui é o Viane Xavier, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. Você tá com essa alopecia há quanto tempo? Tem 23 anos. A alopecia areata é um tipo de perda capilar, né, em que ocorre uma alteração do sistema imune. É como se as células de defesa elas agissem contra a raiz do cabelo. Isso gera uma inflamação que fragiliza a raiz e faz com que ela caia. Em alguns casos mais raros, a gente pode ter realmente evoluções, né, para uma perda capilar total, tanto do couro cabeludo como de outras partes do corpo também. Pode ser de sobrancelha também, né? Que é o seu caso também, sobrancelha, né? cílios, né? Existe algum tipo de predisposição genética? Sim, a alopecia areata, por mais que seja uma condição que não existe assim, uma causa 100% estabelecida, como várias outras doenças de medicina, a gente sabe que tem uma certa correlação com fatores genéticos e também com fatores psicológicos. E você consegue identificar o que foi? Teve algum gatilho? Bom, quando iniciou aos 14 anos, eu não consegui identificar qual foi naquele momento, que apareceram as placas, como o doutor disse. Após muitos anos fazendo tratamento e voltando, aos 26 anos mais precisamente, eu iniciei uma crise conjugal. E dali realmente foi naquele ápice em que desencadeou a perca quase que 100% do meu pelo do corpo. E a gente falou, né, do caso, na verdade o caso, para quem não sabe, é o caso da Jada Smith, né, atriz, também mulher do Will Smith, que teve lá o episódio no Oscar, e aí esse assunto veio à tona, né? Na verdade é raro um paciente evoluir para uma perda capilar completa, né? Isso acontece em torno de 5% dos casos. Às vezes, quando o próprio paciente resolve esse problema, às vezes esse trauma que ele estava tendo, seja uma separação, né, uma crise conjugal, um estresse mais intenso, muitas vezes quando ele resolve essa questão, mesmo sem tratamento, a lesão pode desaparecer, o cabelo volta a nascer. Então a gente não pode falar necessariamente em cura, mas a gente pode ter casos, sim, com até certa frequência, em que as lesões se resolvem e muitas vezes o paciente nunca mais tem lesão nenhuma, né? Outros casos realmente são casos de mais difícil tratamento. E como é que ficou, como é que está a sua autoestima depois de todos esses anos aí? Você conseguiu ficar bem resolvida? Teve alguma dificuldade? Conta um pouquinho. Sim, inicialmente é muito complicado, né? Acho que para todas as mulheres, pelo menos a maioria, o cabelo é uma moldura, né, do nosso rosto. Assim, foi muito doloroso no início, tipo assim, não deixou de ser, mas pelo menos hoje eu sei conviver com ela, né, sem o cabelo, na verdade, comigo sem o cabelo, e aos poucos eu vou ganhando essa autoestima, vou conquistando espaços, vou deixando de lado o meu medo, o meu receio de viver normalmente, porque são só pelos, né? Claro. Então, assim, hoje o que me sustenta e o que veio me sustentando até hoje é dizer pra mim mesmo, na frente do espelho, são só pelos, né? No mais, graças a Deus, eu sou super saudável. Entender também que você pode servir de referência, né? De exemplo para outras mulheres que podem se inspirar em você, né? Sim, isso é um dos casos, assim, até que eu ganhei um pouquinho mais de força ao longo desses últimos meses ou anos, falando um pouquinho sobre alopecia areata com outras colegas que têm a mesma identificação, né? E é o que eu costumo dizer sempre para elas, né? Primeiro momento você tem que sim procurar logo um médico, né? Procurar uma terapia, inclusive psicológica, porque trata literalmente com o nosso psicológico, o nosso mental. E diante disso a gente conversar um pouquinho mais para ver que isso realmente, a gente pode passar por isso numa boa, né? Assim, menos doloroso, vou falar, não é numa boa, mas menos doloroso. E existe algum suplemento, você falou de algumas vitaminas, o que é interessante para fortalecer os fios? Primeiro a gente tem que ter em mente, né, se
o paciente tem aquela real necessidade, né? Como a gente falou, tem causas de queda de cabelo que não vão ter uma ligação com perda de vitamina ou esse tipo de coisa. Mas caso seja a situação do paciente, então aí sim é importante a gente às vezes fazer uma suplementação, identificar qual é aquele nutriente, aquela vitamina que está carente para que a gente faça uma reposição específica, né? As principais, que eu digamos assim, que teriam mais relação com queda de cabelo, que inclusive são aquelas que a gente investiga através dos exames de sangue, tinha comentado, o ferro, muito importante, vitamina D de dado, vitamina B de bola, queratina, zinco, né? Então, os próprios silício também, ele está sendo muito utilizado, né? Então, eu diria assim que seriam os principais, né? E existe alguma maneira da gente prevenir a queda de cabelo, doutor? A higiene do cabelo é muito importante também, a questão das altas temperaturas também, como a gente tinha explicado, pode piorar a caspa, como a gente mencionou, tudo que piora a caspa, piora a queda. A alimentação saudável, isso não só para a questão capilar, mas para a saúde de uma forma geral, né? Escovar os fios com cuidado, sim. Pacientes que às vezes exageram muito, né? Usam muitos produtos químicos, escova. Isso também pode gerar um tipo de queda de cabelo chamada alopecia de tração, que é um tipo de queda ocasionado pelo excesso de repuxamento dos fios. Às vezes pacientes que amarram o cabelo de uma forma muito intensa, né? Com muita tração, isso também pode gerar queda de cabelo. Não prender o cabelo molhado, importante também, porque isso aumenta a oleosidade do couro cabeludo e piora a caspa. Então são orientações gerais que a gente tem que ter, cuidar também da saúde emocional, como a gente viu, tem uma série de condições de perda capilar que estão ligadas com a questão emocional, né? Então tudo isso é importante para a gente manter uma boa saúde capilar. Em relação a tratamento, doutor, claro que cada caso é um tipo de tratamento, né? Mas o que você pode fazer, um apanhado geral do que existe hoje em dia? Falando assim nos principais tipos de queda, né, que a gente falou, do eflúvio telógeno, por exemplo. Do eflúvio telógeno, realmente, a gente precisa, o que eu frisaria, assim, para o paciente que está passando por esse problema, realmente aí é o médico, porque é importante a gente identificar a causa. Não adianta a gente, às vezes, ficar usando medicações de forma aleatória, né, sem a gente identificar a causa, que o paciente não vai ter benefício. Então a gente precisa realmente fazer a investigação, examinar o couro, pedir muitas vezes alguns exames de sangue e tratar pontualmente, tá? Isso no caso do eflúvio telógeno, que envolve todas aquelas causas que a gente explicou. A caspa, normalmente a gente consegue controlar a grande maioria dos casos com shampoos anti-caspa. Às vezes o paciente precisa de um shampoo mais específico, mais potente, isso precisa ser avaliado pelo dermatologista, né? E para a alopecia androgenética, a gente também tem uma série de produtos hoje em dia, né, de loções, de medicações de uso oral e até mesmo, em alguns casos, o transplante capilar, que também tá bem em voga, né? A gente está vendo várias pessoas aí da mídia realizando, em casos assim mais intensos, paciente que já está muito incomodado com o tamanho das entradas, a gente tem a opção também do transplante capilar, que nós temos técnicas aí já bem avançadas hoje em dia. Muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque é lindo de ver o jeito que você se aceita e dá pra ver que você se sente linda. Sim, sim. Nada que um batom vermelho e um brinco grande assim no destaque, né? Muito obrigada, viu, gente?